E aí, tudo bem? Ainda sobre as 4 operações da matemática, no vídeo de hoje nós vamos iniciar nossa abordagem sobre divisão. Sim, essa temida operação que para muitos até hoje parece ser um bicho-papão. Eu quero te mostrar nessa série o quanto ela é fácil e mais do que isso até divertida. E aí, topa o desafio? Suponhamos então que um pai de 3 filhos, todos eles apaixonados por carro, comprou 12 carrinhos miniatura como esse que você vê na imagem para presentear seus filhos. E para que ninguém fique chateado no fim das contas, claro, ele vai dividir os carrinhos de igual forma entre os 3 filhos, de modo que todos eles sejam presenteados com a mesma quantidade, certo? Nessa circunstância, você há de concordar comigo que ele vai dar 4 carrinhos para o primeiro filho, 4 carrinhos para o segundo filho e 4 também para o terceiro. Note que dividimos a quantidade total de carrinhos, 12, em 3 partes de quantidades iguais, e o resultado disso foi 4 carrinhos para cada um dos 3 filhos. Em termos matemáticos, isso significa dizer que 12, a quantidade de carrinhos, dividido por 3, a quantidade de filhos, é igual a 4 carrinhos para cada filho. E nisso você já entende a ideia básica da operação matemática de divisão, que é quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais. Foi exatamente o que o pai fez para presentear seus 3 filhos de forma justa. Voltando ao aspecto matemático da situação, digo que 12 dividido por 3 é igual a 4, nós dizemos que o 12 nesse caso é chamado de dividendo. O 3 nós chamamos de divisor e ao 4, que é o resultado da conta, nós chamamos de quociente. Considere agora que nós temos a mesma divisão, 12 dividido por 3, só que dessa vez imagine que eu não te contei aquela história do pai que comprou os carrinhos para presentear os filhos e precisava fazer isso de forma justa. O que cá para nós ajudou bastante, não foi? Eu simplesmente te perguntei agora de cara quanto é 12 dividido por 3. E responder essa pergunta é muito fácil mesmo sem saber a que situação prática a conta se refere, uma vez que a gente considere que a divisão é o processo inverso à multiplicação. Digo, para saber quanto é 12 dividido por 3, é só você se perguntar qual é o número que multiplicado por 3 resulta em 12. Note que para saber a resposta você tem que já saber bem multiplicação. E é esse fato basicamente que faz a divisão ser um terror para muita gente. A falta do conhecimento sólido nas outras operações matemáticas, especialmente a multiplicação. Mas voltando, é só você lembrar aqui que 3 vezes 4 é 12. Então, já que o número que multiplicado por 3 resulta em 12 é 4, 12 dividido por 3 é 4. Com isso, eu ratifico mais uma vez a importância de você aprender de verdade a multiplicação e praticar as tabuadas, porque, como já visto, elas serão fundamentais para a gente desenvolver as divisões. Partindo desse mesmo princípio para a gente praticar mais um pouco, quanto seria 14 dividido por 2? Muito simples. Qual o número que multiplicado por 2 resulta em 14? Quem seguiu meus conselhos e praticou as tabuadas vai lembrar que 2 vezes 7 é 14. Portanto, já que o número que multiplicado por 2 resulta em 14 é 7, 14 dividido por 2 é 7. Mais uma. 27 dividido por 9. É só lembrar que o número que multiplicado por 9 resulta em 27 é 3. Logo, 27 dividido por 9, 3. E como eu sempre faço questão de destacar, a simplicidade e rapidez de se determinar o resultado nessas contas se deve ao fato de que estamos trabalhando com números pequenos. Digo, para resolvê-las basta lembrarmos de multiplicações entre números de apenas um algarismo. Suponhamos então agora 16.584 dividido por 3. E para resolver a pergunta continua sendo a mesma. Qual número que multiplicado por 3 resulta em 16.584? E se você olhar na tabuada de 3 aqui, pelo menos multiplicando 3 por todos os números inteiros de 1 a 10, nenhuma dessas multiplicações tem 16.584 como resultado. E isso não quer dizer de imediato que não exista um número que multiplicado por 3 resulte em 16.584. Isso quer dizer que se existe esse número, ele não é tão pequeno assim de modo que se possa encontrá-lo multiplicando 3 por números de 1 a 10, que é o que fazemos aqui para construir essas tabuadas rápidas. Isso significa que para obter 16.584 como resultado de uma multiplicação por 3, devemos multiplicar 3 por um número grande de certa forma.
E para que a gente não precise continuar essa tabuada até achar 16.584 como resultado, o procedimento é 16.584 de um lado, 3 do outro, e como objetivo, não perca de vista, é descobrir qual número multiplicado por 3 resulta em 16.584, colocamos a tabuada do 3 aqui do lado para nos ajudar. E feito tudo isso, nossa atenção deve agora se voltar para o dividendo, que como ele é um número grande, para dividi-lo por 3, a gente vai ter aqui que cortar ele em pequenos pedaços para facilitar nosso trabalho. Então, o primeiro pedaço desse número grande aqui destacado na cor amarela vai ser 16. Isso porque se tá o primeiro pedaço que partimos do número grande nunca pode ser menor que o divisor. Nesse caso aqui o divisor é 3. E por isso o primeiro pedaço do número grande aqui do outro lado não pode ser simplesmente 1, porque 1 é menor que 3, que nessa situação o 3 é o divisor. Então, 16 é o primeiro pedaço do número 16.584, que não é menor que 3. Vamos começar então fazendo 16 dividido por 3. E a pergunta é a mesma. Qual número que multiplicado por 3 resulta em 16? E é por isso, inclusive, que a tabuada de 3 está aqui do lado. E note que não há nenhum número multiplicado por 3 que dá 16 como resultado na tabuada. Nesse caso é bem simples. Se não tem resultado 16, a gente considera o menor resultado mais próximo a 16. E o menor resultado mais próximo a 16, se você bem observar aqui, é 15. Então, o número que multiplicado por 3 dá 15, 15 que é o resultado menor e mais próximo ao nosso objetivo 16, esse número é 5. Então, o 5 vem para cá, nós fazemos 3 vezes 5, 15, e esse 15 para chegar em 16, que é o objetivo, fica faltando 1, que vamos colocar do lado de cá. Feito isso, o 16 em destaque já usado na operação, colocamos alguma sinalização como esses cortes vermelhos nele para indicar que ele não pode mais participar da operação, certo? Daqui para frente, os próximos pedaços do número grande que dividimos vai ser sempre de 1 em 1 algarismo. Isso significa que agora vamos pegar o 5, e não o 5 junto com o 8 que está do lado. O 5 vem aqui para baixo, e como ele veio aqui para baixo, já podemos cortar ele daqui de cima. Então agora quem é o número que multiplicado por 3 dá 15? A tabuada nos diz que esse número é 5. Então 5 vem de novo para cá, e 3 vezes 5, 15. E esse 15 para chegar em 15, que é o nosso objetivo aqui do outro lado, não fica faltando nada. Agora nós vamos descer o 8, que é o próximo algarismo do dividendo. E visto que ele desceu, eliminamos ele daqui de cima, ok? E temos agora 8 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 8? Se você olhar na tabuada, vai ver que não tem nenhum 8 como resultado. E nesse caso você já aprendeu que se não tem 8, eu procuro o resultado menor e mais próximo de 8, que aqui é 6. O próximo resultado na tabuada depois de 6 é 9. E 9 não serve porque é maior que 8. E como dito, tem que ser o menor e mais próximo. Portanto, 6. Multiplicamos então o 3 por 2, que vem para cá. 3 vezes 2 dá 6. E 6 para chegar no nosso objetivo, que é 8, fica faltando 2. Por fim, o algarismo 4 desce e vem para o lado do 2. E como ele desceu, vai ser cortado daqui de cima. Temos agora 24 dividido por 3. Ou seja, qual número que multiplicado por 3 resulta em 24? A tabuada nos diz que esse número é 8. Então, 8 aqui no quociente, 3 vezes 8, 24. E para chegar em 24, que é o nosso objetivo aqui do outro lado, não fica faltando nada. E uma vez que já usamos todos os algarismos do dividendo, podemos dizer que nossa conta está encerrada. Isso significa que podemos dizer que 16.584 dividido por 3 é 5.528. Ou, em outras palavras, o número que multiplicado por 3 resulta em 16.584 é 5.528. Você pode até fazer o teste aí do outro lado com a calculadora e ver se de fato 5.528 vezes 3 dá 16.584. E para fechar esse vídeo, eu quero só te relembrar as nomenclaturas. Isto é, como você já sabe, 16.584 é o dividendo. O 3 é o divisor. 5.528, o resultado da conta, nós chamamos de quociente.
A novidade aqui é a nomenclatura para esse zero do lado de cá em destaque, que nós chamamos de resto. E a importância desse número chamado de resto em uma divisão está no fato de que toda vez que o resto for zero, como nesse caso, isso significa que a divisão é exata, ou seja, 5.528 vezes 3 é exatamente 16.584, sem faltar nada. Se o resto não fosse zero, isso indicaria a não existência de um número inteiro que multiplicado por 3 resultasse em 16.584. Para você entender bem essa parte, vamos supor rapidamente a divisão 137 dividido por 4. Note que a conta já está feita e o que eu quero é simplesmente chamar sua atenção para o detalhe de que o resto é 1. O que, como dito antes, isso indica que não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 4 resulte em 137. Logo, o 34 que está aqui no quociente vezes 4 não vai dar 137. Observe que 34 vezes 4 vai dar 136, que para chegar em 137, que seria o objetivo da conta, fica faltando exatamente 1, que é o resto. E assim eu espero que você tenha compreendido a importância desse número que nós chamamos de resto em uma divisão, que é exatamente nos informar o quanto que essa conta é precisa. Por isso, na nossa conta anterior, o resto nos diz que 5.528 vezes 3 é exatamente igual a 16.584. E por isso não falta nada para se chegar ao nosso objetivo, que é o mesmo número.